Mais uma edição de Linha da Beira Alta na Rádio Observador Viseu. É o programa onde damos voz às figuras e personalidades do distrito. Eu sou o João Costa e Silva e ao longo dos próximos minutos vou estar à conversa com José Rui Cruz, é deputado do PS na Assembleia da República e foi eleito pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Muito bom dia, José, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. José, como sabe e como também já lhe expliquei, este programa é aberto aos nossos ouvintes. Caso queiram participar, é só enviar uma mensagem através do nosso WhatsApp 910024185 e também por e-mail viseu@observador.pt. O José Rui Cruz conhece muito bem o distrito de Viseu, é natural de Santa Combadão, com certeza está por dentro da realidade que se vive neste momento no distrito. Quais são neste momento as principais preocupações? Claro que mais à frente vamos falar aqui também da questão dos incêndios, mas para o crescimento deste distrito que é tão importante a nível nacional, quais são as principais preocupações? O que é preciso alavancar para projetar Viseu ainda mais a nível nacional? Ora bem, é preciso que se concretize aquilo que tem vindo a ser planeado nos últimos anos e que fez o seu percurso, nomeadamente ao longo da governação do partido que eu represento, um conjunto de prioridades que foram feitos os percursos de projetos de busca de financiamento, de estudos de impacto ambiental, de lançamento de concursos. É preciso que tudo isso continue o seu trajeto. Estou a falar, por exemplo, da questão do IP3, que já foi lançada a primeira fase do concurso, ainda foi no anterior governo que foi definida a primeira fase. Porque é que este processo tem sido tão demorado, tem havido tantas questões à volta disto? É de facto uma não direi problemas, mas é um dos assuntos que mais perdura no tempo aqui no distrito de Viseu. É verdade. E a principal questão, seja com que governo for, é que é um tipo de obra que não tem qualquer tipo de comparticipação de fundos comunitários. É uma obra que tem que ser exclusivamente financiada pelo Orçamento de Estado. E estamos a falar de uma obra que custará, eu não me atrevo a garantir-me, eu direi que quando chegarmos ao final não faltará muito para os 500 milhões de euros. A primeira fase, numa fase que não é das mais difíceis, foi empreitada por cerca de 120 milhões de euros, que é esta parte entre Trechedo e Viseu. Não sendo uma das partes mais difíceis, não será difícil perceber que o total da obra, se nós incluirmos o pequeno troço que não está previsto ainda, que é aquela parte da livraria do Mondego, eu julgo que nós estaremos a falar de 500 milhões de euros. 500 milhões de euros para um país como Portugal, sem qualquer comparticipação de fundos comunitários, é uma obra que não é fácil para um país como nós, e portanto sabemos que tem que ser feita por etapas, e depois houve também, ao longo do tempo, as questões que é preciso fazer estudos, projetos, concursar tudo isso demora tempo. A primeira fase está resolvida. E agora é preciso que este governo mantenha aquilo que foram as opções dos governos anteriores, do governo anterior, e que não haja aqui alterações. Não vamos perder novamente o tempo de novos estudos de impacto ambiental, novos projetos, ou seja, perdemos todo o tempo que foi ganho no anterior governo. Mas eu julgo que isso não acontecerá e acho que vamos ter uma solução que se vai concretizar. É aquilo que eu acho. Enquanto antigo presidente da Federação Distrital de Viseu, do PS, com certeza ao longo do seu mandato teve muito contacto com os autárquicas, foi conhecendo também os problemas. Para além desta questão do IP3, o tecido económico, o tornar as empresas mais atrativas até para a fixação de jovens no mercado e nas indústrias, é também uma das prioridades? Sim, esta questão é uma prioridade e, aliás, esta solução não portajada, que é importante também esclarecer isto, que esta solução não terá portagens, foi consensual para os autarcas, independentemente da cor partidária de cada um dos municípios. Na CIM de Dom Lafões, e não só, mas aquela com que eu tive mais contacto, a CIM de Dom Lafões, foi consensual. Na altura, o presidente, então, quando foi discutido este assunto, José António Jesus de Tondela, que liderava a parte da CIM, e os presidentes todos do Partido Socialista e os do PSD, todos defendiam aquilo que era a solução que o PS apresentou na altura, e penso que hoje também não haverá. Eu tenho falado muitas vezes com o presidente Fernando Ruas, que é hoje o presidente da CIM, e ele o que me diz é que é preciso resolver a situação. O projeto está consensualizado, que é preciso fechar este anel. O que não está previsto é aquele bocadinho daqueles 11 km na zona de Penacova, que, estando este processo concluído,
acho que ninguém vai deixar de fazer aqueles 11 quilómetros que foram inicialmente requalificados. Eu acho que este problema está no seu caminho. Uhum. A pandemia de Covid-19, e com certeza também teve contacto com isto, e o impacto que teve depois também na região, veio aqui também atrapalhar as contas no sentido de tornar um crescimento mais gradual? Sim, e também encareceu muito as empreitadas. Uhum. O custo dos materiais subiram muito nessa época do Covid, nomeadamente materiais que eram importados. Sabemos que tudo isso aumentou bastante e o custo das empreitadas subiu bastante. E não desceu depois já passados estes anos. As obras públicas mantêm-se caras. E houve um aumento de cerca de 30% em relação ao anterior à pandemia. Portanto, também esse esforço também é preciso pagá-lo, não é? Uhum. E neste caso, o Orçamento de Estado, não, quando há fundos comunitários é sempre mais fácil, o que já acontece com a linha da Beira Alta. A linha da Beira Alta custa 500 milhões de euros, mas tem cerca de 85% de comparticipação. Portanto, o Estado só tem que comparticipar 15% desses 500 milhões. Estamos a falar de obras que no final podem ter o mesmo valor global, mas o valor do encargo nacional, estamos a falar de coisas completamente diferentes. José Rui Cruz, vamos aqui centrar-nos agora noutro tema, num tema que também é do seu conhecimento, claramente, os incêndios que afetaram o Distrito de Viseu no mês de setembro. Claro que podemos sempre fazer aqui uma ponte com a gravidade dos incêndios de 2017, mas esta é uma questão que continua a assombrar o Distrito todos os anos, com maior ou menor gravidade. As medidas de prevenção têm sido bem tomadas, tem sido um trabalho bem feito e gradual ao longo do tempo, ou sente que pode ser feito ainda mais para prevenir? Claro que se pode fazer mais, mas nós fizemos muito. Uhum. E o grande ganho que está mais do que visto foi, eu acho que fizeram-se muitas coisas, mas acima de tudo foi possível, com a experiência de 2017, que não houvesse perda de vidas. Exato. A não serem aquelas 3 resultantes de um acidente em Tábua, mas são circunstâncias diferentes, mas acima de tudo serviu para perceber o que não se deve fazer numa situação de incêndios de grande dimensão. E isso conseguiu-se. Desta vez, o que aconteceu foi arderam matas, arderam uma casa ou outra segunda habitação, uma ou duas julgo de primeira habitação, mas os prejuízos não são nada de extraordinário comparados com os de 2017. Em 2017 morreram pessoas, isso é irreparável. Foram destruídas muitas indústrias, muitas casas, isso conseguiu-se reparar, mas as mortes não há forma de reparar essas perdas. Desta vez os danos são naturalmente lamentáveis, mas as condições atmosféricas também não eram as mesmas. Sim. Apesar de tudo, precisamos continuar a melhorar, acima de tudo, continuar o trabalho que está a ser feito. O cadastro, que era uma coisa importante, está só com 50% de realização, porque não é um trabalho fácil. Continua a haver muitas propriedades que não se consegue identificar os proprietários. Uhum. É o principal problema que identifica? É um dos principais problemas. E está previsto o que é que vai acontecer se não aparecerem os proprietários. Está tudo previsto no que está em curso. Mas tem que haver prazos para as pessoas, depois não aparecendo, então é que vai haver consequências disso. Mas é um problema. E a dimensão da propriedade na nossa região é outro problema. A propriedade é muito partida. A propriedade é muito pequena e, como tal, é muito difícil de cadastrar. E esse é um problema. Mas muitos passos se deram, nomeadamente com as faixas de proteção, com a formação das pessoas, com os condomínios da aldeia. Tudo isso, a Proteção Civil evoluiu muito e isso foi notório agora nesta fase que vivemos e acho que temos que continuar a evoluir, mas sim, evoluímos bastante. E continuar a apostar na prevenção. Aliás, numa das conversas que tive com o Carlos Silva Santiago, ele disse mesmo apostar no inverno, na prevenção, para depois prevenir no verão. Sim, também é preciso repensar a função das equipas de salvadores florestais, que foram constituídas muitas equipas de salvadores florestais. Uhum. Sabemos que é preciso também repensar o funcionamento delas em relação a isso que diz, porque é preciso, em termos de conteúdo funcional, melhorar a função delas, e isso também está a ser feito, mas temos que fazer as coisas gradualmente, e isso está a ser feito, foi feito pelo outro governo e vai ser feito naturalmente também por este. José Rui Cruz, os bombeiros ganham sempre destaque quando há incêndios, destaque no sentido de serem os grandes guardiões e estão sempre prontos para ajudar as populações e todos os profissionais, mas há um longo caminho para percorrer para valorizar estes profissionais. O que é que
tem sido feito e o que é que ainda pode ser feito ainda mais para valorizar uma profissão que todos os anos, e independentemente de ser nos incêndios ou não, continua a ser muito importante, mas às vezes falta algum tipo de reconhecimento desta profissão? Eu acho que a exigência hoje é muito maior do que era no passado. Uhum. E hoje o voluntariado não é o mesmo que era há 30 anos. Hoje nós sabemos que muitas corporações tinham dezenas ou mesmo perto de uma centena de voluntários. Hoje, por motivos, porque a sociedade está diferente, o voluntariado é outro. Uhum. As corporações de bombeiros também têm muitos outros serviços que não tinham no passado. E, portanto, hoje o que tem sido feito é a criação dessas equipas que são pagas pelos chamadores florestais. Sim. Todas as corporações têm uma ou duas ou três equipas. Todos os concelhos têm já 2, 3 equipas. E o que estamos a assistir é gradualmente a uma profissionalização já. E eu acho que esse vai ter que ser o caminho, e é o que está a ser feito, porque o voluntariado começa a escassear. Mas o que também não tira, de facto, o lugar aos bombeiros. Uhum. Não tira o lugar aos bombeiros porque o país também não tem capacidade para ter corpos de bombeiros profissionais em todos os cantos. Portanto, tem que haver aqui uma complementaridade, mas com uma grande mancha de profissionais que possam também estar disponíveis, porque sabemos que os incêndios não vieram por acaso, vieram para ficar, porque as alterações climáticas estão aí e nós não podemos fechar os olhos a isso. Os incêndios, as alterações climáticas são visíveis, não é só incêndios, também de vez em quando temos fenómenos climáticos extremos de outra natureza, com cheias, com problemas que é preciso ter sempre cada vez uma preparação mais diferenciada nos corpos de bombeiros, e por isso tem que ser pensado de uma forma profissional. E isto, a Proteção Civil tem que ser hoje preparada para tudo isto, toda esta mudança a que estamos a assistir, e é o que está a ser feito também de uma forma gradual e com os meios que temos, mas temos que continuar a apostar nessa diversidade de preparação. Há um longo caminho ainda para percorrer e para ainda podermos valorizar ainda mais estes profissionais que são muito importantes, não só na questão dos incêndios, mas ao longo de todo o ano. Ao longo de todo o ano, exatamente. José Rui Cruz, só para terminar, é um conhecedor da região, conhece muito bem o Distrito de Viseu. Falando aqui das potencialidades, daquilo que se pode projetar a nível de futuro para Viseu e também para a sua região, Santa Combadão, como é que Viseu pode ainda projetar ainda mais o setor económico, o turismo, que é uma mais-valia também para Portugal? Como é que isto pode ser ainda melhor aproveitado no Distrito? O Viseu, o Distrito, tem várias realidades. Eu costumo dizer que dentro do Distrito de Viseu temos talvez 4 realidades. É o maior distrito do país em número de concelhos e tem realidades distintas. Tem o sul zona do para distrito, zona, é isso que me está a dizer. Zona para zona, exatamente, zona para zona. Tem o sul do distrito com uma indústria, com bastante indústria desenvolvida em várias áreas, no setor automóvel, no setor dos medicamentos, com indústria praticamente sem desemprego. Não há. O que acontece é falta já mão de obra, falta muita mão de obra, e o que precisamos para fixar a mão de obra precisamos de habitação, porque agora estamos com um problema por falta de mão de obra e é uma pescadinha de rabo na boca. As empresas precisam de mão de obra, mas depois as pessoas não se fixam porque não têm habitação, e a habitação que há é cara, e estamos aqui com problemas no sul do distrito. Depois temos a zona... A habitação acaba por ser, então, aqui o principal entrave à fixação destes novos profissionais que chegam ao distrito, é isso que me está a dizer? Exatamente. As pessoas, para se fixarem, precisam ter habitação. E a habitação é um entrave neste momento. E os empresários, quando se querem fixar aqui, vão ver se há mão de obra disponível, e não há mão de obra disponível porque também não há mais capacidade de fixar pessoas, não há casas para morarem. Aliás, isso acontece um bocadinho por todo o país. Mas estou a falar aqui no caso de Viseu. Depois temos ali a região de Lafões, que é também uma região muito dinâmica, Oliveira de Frades, com uma boa zona industrial, São Pedro Sul, com as termas, tudo aquilo que é uma zona muito dinâmica, também com indústria, também com turismo. São Pedro Sul é a maior estância termal da Península Ibérica. Tem cerca de 2.000 camas, é uma região também com as suas particularidades. Depois temos a região do Douro, com muita agricultura, vinho, muita fruticultura. A região da Beira Mamar representa 60% da produção de maçã. Tem alguns problemas que também nós fomos conseguindo ajudar, mas há muito que é preciso fazer. A questão da Casa do Douro também está a ser tratado. Tratámos com legislação na legislatura anterior,
que é dar voz aos viticultores. Muitas coisas foram feitas e é preciso continuar a acompanhar agora o excesso de produção que existe. E essa região tem essa particularidade onde a agricultura tem um papel fundamental. E depois temos uma zona mais deprimida, que é aquela zona de Sernancelho, Penedono, aquele interior ali, é uma zona mais e com menos, mais escondida no distrito, mais despovoada, menos pessoas e com menos oportunidade, onde cada vez se perde mais gente. Esses concelhos estão a perder gente. E alguns do Douro também. O norte do distrito está a perder mais pessoas e o sul está a perder menos. E depois temos a capital do distrito, que é uma cidade pujante, que é, porventura, a cidade mais importante a mais de 100 km do mar, com mais pujança económica, que é Viseu, que é uma cidade, a única do país com mais de 100 mil habitantes, a mais de 100 km do mar, que é uma cidade que, felizmente, com uma grande qualidade de vida, uma boa cidade para viver, com emprego, com a economia a funcionar. Portanto, o distrito é um bocadinho desigual por si. É preciso combater também estas desigualdades para que possa haver também um crescimento, não digo igual, porque as zonas também são todas diferentes e não é possível capacitar todas as zonas de igual forma, mas um crescimento mais equitativo nesse sentido, não é? Nós sabemos que foram feitos os principais eixos no passado, nomeadamente a A25, a A24, mas depois faltou nesse período a ligação a essas próprias, e o IP2 também foi feito, mas faltou depois pequenas ligações dessas localidades a esses eixos, ou seja, foram feitos os grandes eixos, mas depois faltou pequenas ligações desses municípios a esses eixos. E acontece isso com Vila Nova de Paiva, acontece isso com Penedono, acontece isso mesmo com Moimenta da Beira, com Armamar, ou seja, a ligação desses núcleos urbanos aos principais eixos está a dificultar o desenvolvimento desses concelhos. E as empresas, quando se instalam lá, quando nós visitamos as empresas, algumas delas empresas com alguma dimensão, eu lembro, por exemplo, uma empresa no Concelho de Armamar de charcutaria, que tem mais de 100 funcionários e que produz para a Mercadona, tem um grande plano de expansão, tem mais de 100 funcionários e pode passar de 200, que diz que pensa muito se deve fazer as suas novas instalações ou expandir aquelas naquela localização por uma questão de acessos. Porque o seu mercado não é ali, como é evidente, e tem muita dificuldade em chegar ali. Ou seja, estes fatores impedem o crescimento das empresas naqueles locais. E como sabemos, são zonas com poucos habitantes e os governos nem sempre conseguem resolver tudo ao mesmo tempo, nomeadamente onde há pouca população. E isto é um problema para estes territórios. Nós não deixámos de lutar por isso, mas confesso que nem sempre fomos felizes. Também não sabíamos que o governo ia cair a meio do seu mandato nesta legislatura, não é evidente. Mas não seria, de qualquer maneira, uma situação fácil de resolver, porque às vezes é um concelho que pensa até 8 mil pessoas e uma variante de resolver um problema que custa 10 milhões de euros. E nós sabemos que nem tudo se consegue fazer como nós gostaríamos. Sim, claro. Há sempre condicionantes, mas é preciso, de facto, olhar para todas as zonas de forma igual e potenciar o seu crescimento. Exatamente. E depois temos ali a zona de Rezende e Sinfãs, também tem acessos muito difíceis. Estes são de Viseu, mas tem muita ligação ao Porto. Mas sair de Rezende e Sinfãs não é nada fácil. E no período do inverno, quando há gelo e neve, para o lado de Viseu nem sequer tem acesso. Para o lado do Porto o acesso é muito mau. E há muitos anos que eles reivindicam um acesso à A4, pelo menos à A4, e nunca foi possível. Mas agora conseguimos encaixar no PRR, com financiamento do PRR, os acessos quer de Rezende, quer de Sinfãs. Isso tem garantia de financiamento, e estão os projetos e a obra está em adjudicação. Isso foi também mais uma vitória, que este governo naturalmente continuará, porque está a cargo da IP. E depois temos a questão da saúde, que é também a questão do Centro Oncológico em Viseu, que também é uma aspiração antiga e que também foi garantido financiamento através de fundos comunitários para fazer esse centro oncológico e o novo Hospital de Psiquiatria dentro do campus do Hospital de Viseu, e também foram conquistas com garantia de fundos comunitários que foram, entretanto, aprovados. E, portanto, vamos ter certamente garantido o financiamento para essa unidade, projeto aprovado, fundos comunitários aprovados, e estava em fase de lançamento do concurso para essa unidade.
mas estará a andar, certamente. Esta administração nova do hospital traz esse projeto em mãos. Nós já agendámos com a visita até no dia 28 uma reunião com a administração deste hospital atual, para sabermos também o ponto de situação. Portanto, será um problema resolvido. E também aprovado ficou a construção de um novo edifício para o serviço de psiquiatria, que a ideia é desmantelar o velho serviço de Abraveses e ter um edifício novo ligado ao atual hospital para ficar tudo junto, como mandam as regras atuais. A psiquiatria não ser algo que está separado dos doentes ditos convencionais, isso é tudo na mesma lógica, e, portanto, fazer um edifício com ligação ao atual hospital e haver também uma requalificação energética do atual Hospital de Viseu. Isto também está em curso, portanto, são coisas que nós fomos conseguindo para o distrito, tal como cerca de mais 30 milhões de euros de investimento para o Instituto Politécnico de Viseu, para a requalificação de todo o campus, aquele que é um dos bons institutos politécnicos do país. É um motor da região também? Exato, que é um grande motor da região, muito bem gerido, tem estado a ser muito bem gerido pelo seu presidente José Costa, e que vai continuar até 2030 a fazer um trabalho de investimento dessas verbas que foram aprovadas, com a nova escola de agronomia, com todo um conjunto de investimentos que estão planeados, residências universitárias, requalificação das antigas, construção de novas residências, bem, um conjunto de obras que ficamos muito satisfeitos que estejam a acontecer. José Rui Cruz, ao longo destes minutos estivemos aqui a olhar para os problemas, também para eventuais soluções. Agradeço-lhe por isso. José Rui Cruz é deputado do PS na Assembleia da República e foi eleito pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Muito obrigado por ter estado connosco na Rádio Observador Viseu. Obrigado.